Olá, meninos e meninas, essa é a nossa aula sobre realismo. O movimento realista é um movimento das décadas finais do século XIX que, em tudo, vai se construir como uma oposição ao romantismo. Tá? Diferente de tudo na literatura brasileira até hoje, até então, em que o Brasil chegava depois dos movimentos, recebendo influências apenas. O movimento realista vai ser o primeiro movimento que vai acontecer mais ou menos contemporaneamente entre o Brasil e o resto do mundo. Então, ao mesmo tempo que Machado de Assis escrevia no Brasil, Eça de Queiroz escrevia em Portugal, Gustave Flaubert escrevia na França, Dostoiévski escrevia na Rússia, Zola também na França, enfim. O movimento aconteceu no mundo inteiro, mais ou menos ao mesmo tempo. Tá? E sofreu mais ou menos as mesmas influências. Só para contextualizar um pouquinho, no final do século XIX, havia um cientificismo muito grande. As pessoas começaram a cultivar a investigação científica, tá? Com o advento do positivismo de Auguste Comte, que acreditava que todas as coisas podiam ser medidas, experimentadas cientificamente, tá? A evolução das espécies de Darwin, que acabou sendo aplicada de alguma maneira às ciências sociais. Tá? As teorias sociais, as ciências sociais eram uma novidade nesse final de século. E no Brasil especificamente, nós tínhamos o crescimento do movimento abolicionista. Vocês têm que lembrar que a abolição da escravatura no Brasil aconteceu apenas em 1888, né? O realismo já estava acontecendo. O início oficial, a data padrão considerada como o início do realismo no Brasil, é 1881, com a publicação do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e o republicanismo, também, que mais ou menos um ano após o fim da escravidão, houve o fim também da monarquia. Né? Então, esses dois movimentos cresceram paralelos no Brasil e isso influenciou os escritores do realismo. Praticamente toda obra do realismo tem alguma crítica ao sistema monárquico, alguma crítica ao sistema escravocrata. Isso sempre aparece. Em algumas obras, isso acontece de maneira sutil e em outras, isso acontece de maneira declarada. Até recentemente, pessoas criticavam Machado de Assis por não ter se envolvido diretamente na luta contra a escravidão. Machado de Assis era negro, era filho de um pintor e ele, sendo mulato, mas houve um movimento histórico de embranquecimento que a gente pode discutir, como que as personalidades negras brasileiras elas foram sendo embranquecidas ao longo da história, né? Mas acusava-se Machado de Assis de participar pouco do movimento abolicionista. Só que depois foram sendo reeditados diversos contos, diversos textos, crônicas de Machado, em que ele se posicionava claramente contra a escravidão, denunciando os horrores da escravidão, enfim. Esse abolicionismo também aparecia de forma explícita em várias obras. O que são as características gerais desse movimento? Se nós pensamos que o realismo se constrói sempre em oposição ao romantismo, vocês têm que lembrar que o romantismo era a idealização das coisas, idealização do amor, idealização da mulher, idealização da infância, idealização da morte, enfim. O contrário de idealização é a objetividade. Então, os realistas queriam ver as coisas como elas eram pretensamente. Tá?
as coisas seriam descritas de maneira objetiva, sem idealizações, sem romanceamento. Tá? A crítica social, esses escritores, e aí poderia estar até junto, crítica social e linguagem irônica, porque os escritores realistas eles eram extremamente irônicos. Tá? Machado de Assis é famoso por sua ironia, porque a crítica social vinha acompanhada dessa ironia. Por exemplo, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem um momento em que Machado vai falar sobre o Brás Cubas ter ido estudar em Coimbra, como todos os filhos da burguesia brasileira iam estudar na Europa. E aí ele fala que da universidade ele guardou algumas citações latinas para gastar na conversação e mais nada de muito significativo. Então ele não aprendeu nada, ele estava apenas valorizando as aparências da formação acadêmica dele. Então essas críticas sociais sempre aparecem. É um casal que parece muito feliz, mas o marido tem um amante, a mulher tem um amante. É um político que troca favores não muito idôneos com outro. Enfim, sempre essas críticas sociais aparecem, sempre por meio de muita ironia. E a abordagem psicológica das personagens, diferente do romantismo, em que os narradores, desculpem, em que os narradores eram oniscientes, aqui no realismo, o narrador, às vezes, ele vai se elaborar em primeira pessoa, muito constantemente. Por exemplo, na obra de Machado de Assis, nós temos várias obras, vários romances narrados em primeira pessoa. Dois mais conhecidos são Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro, são dois romances narrados em primeira pessoa. Mas esses romances têm essa abordagem psicológica. É muito valorizado aquilo que o personagem está pensando sobre os acontecimentos. Tá? Isso mesmo quando o narrador também é em terceira pessoa, como no romance como Quincas Borba, por exemplo, de Machado de Assis. Em Quincas Borba, o narrador é em terceira pessoa. Mas a abordagem psicológica dos personagens ela é constante. E o nosso grande escritor do realismo é Machado de Assis. Tá? Normalmente se estuda junto realismo e naturalismo. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar o naturalismo e vamos fazer algumas diferenciações. Tá? Hoje nós vamos falar só sobre o realismo mesmo. Nosso grande escritor realista é Machado de Assis, que nasceu em 1839 e morreu em 1908. Tanto o nascimento quanto a morte aconteceram no Rio de Janeiro. Né? Machado de Assis era de origem humilde, tá? Filho de um pintor com uma lavadeira, mas ele teve a oportunidade de estudar e trabalhar como tipógrafo, e aí ele começou a ter acesso à leitura e ter acesso à publicação de seus próprios textos. Enfim, ele começou a frequentar ambientes literários e assim ele desenvolveu seu talento como escritor e se tornou, sem nenhuma dúvida, o maior escritor da língua portuguesa brasileira, o maior escritor da literatura brasileira até hoje. Então, Machado de Assis tem essa relevância enorme. As principais obras de Machado de Assis, é claro que ele tem muito mais obras. Machado tem, por exemplo, uma primeira fase que é romântica. Ele escreve ainda sob a égide do romantismo. E são romances como A Mão e a Luva, Yaya Garcia. São romances dos quais nós nem vamos tratar aqui, porque
é uma primeira fase que fica meio apagada na obra de Machado. Por quê? Não é que esses romances sejam ruins ou que eles sejam menos importantes. Ocorre que, como escritor romântico, Machado não era ainda o Machado de Assis que ele se tornou depois. Como escritor romântico, nós temos o José de Alencar, que é o maior escritor do romantismo brasileiro. Machado, naquele momento em que ele está escrevendo A Mão e a Luva, Yaya Garcia, Ressurreição, quando ele está escrevendo esses romances, é como se ele estivesse fazendo um treinamento, uma preparação para os romances realistas, que ele vai desenvolver mais, que ele vai publicar mais tarde, a partir de 1881. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas é o principal livro do realismo brasileiro, é o livro que inaugura o realismo brasileiro. Aí você vai pensar, mas como pode ser realista uma obra chamada Memórias Póstumas? Ora, o sujeito vai lembrar depois de morrer? Sim, Brás Cubas era o que ele chamava de defunto autor. Ou seja, ele não escreveu e morreu, e aí ele seria um autor defunto. Ele morreu e então ele escreveu, e aí ele era um defunto autor. Ah, Júlio, mas onde é que está o realismo? Ora, apesar desse elemento absurdo, que é o sujeito escrever depois de morto, a história que Brás Cubas conta é uma história realista. Então Machado ele vai se esconder atrás de um narrador defunto, de um autor defunto. Ele vai passar a pena para a mão daquele burguês que ele quer criticar, para ele poder falar tudo que ele queria, sem papas na língua, sem meias palavras. Ele vai falar mal de todas as instituições possíveis. Papéis Avulsos é um volume de contos que foi publicado logo depois de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Também é importante na chamada fundação do realismo brasileiro. Nesse livro, Papéis Avulsos, que inclusive está no Google Classroom, temos a novela O Alienista. O Alienista é uma história interessantíssima sobre como um sujeito vai curar a cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro, da loucura. Recomendo muito fortemente a leitura. Muito importante que vocês conheçam essa história. Quincas Borba é um romance que é derivado de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quincas Borba é um personagem de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Se a gente fosse pensar nas séries de hoje em dia, a gente diria que Memórias Póstumas de Brás Cubas é a série principal e Quincas Borba é um spin-off. Quer dizer, é uma série derivada daquela principal. E Quincas Borba é um personagem de Memórias Póstumas de Brás Cubas que vai ter sua própria história desenvolvida depois. Tá? E é uma história muito interessante. Uma curiosidade, Quincas Borba era um filósofo e no livro Quincas Borba, o Quincas Borba com o qual nós convivemos no livro não é o Quincas Borba que era amigo de Brás Cubas, mas o cachorro dele, que também se chamava Quincas Borba. É como se eu, Júlio, tivesse um cachorro que se chamasse Júlio. E esse cachorro tivesse para o livro a mesma importância que o Júlio original teria. Por quê? Porque o realismo ele trabalha com personagens tipo. Ou seja, se Quincas Borba era um filósofo, ele tinha características que o determinavam, que o definiam como filósofo. E o cachorro dele, que toma o lugar dele na segunda narrativa, no livro Quincas Borba, ia ser dotado de todas essas características. Então é um personagem tão típico, é um personagem tão
como apenas representante de uma classe, e ele pode ser substituído por um cachorro que não vai fazer diferença na história. Né? É um caso interessante, um livro muito, muito interessante de se ler. O último que eu estou citando aqui, mas existem a obra de Machado é muito extensa, mas é o último que eu estou citando aqui, é o Dom Casmurro, com a eterna questão se Capitu traiu ou não traiu. Gente, pelo amor de Deus. Se Capitu traiu ou não traiu, não importa. Tá? Nós não temos nada com isso. Não temos que saber e nem temos como saber. É interessante que eu já vi pessoas discutindo, até fazendo julgamentos se Capitu traiu ou não traiu, sendo que no livro a voz de Capitu não aparece em momento algum. Hora nenhuma aparece Capitu dando a versão dela da história. Então o que a gente tem em Dom Casmurro é um narrador personagem, Bento Santiago, que se pega idoso, sozinho, casmurro, né? Aquele sujeito mal-humorado, solitário. E esse sujeito vai refletir sobre a sua própria vida. E ao refletir sobre a sua própria vida, ele vai tentar explicar como a sua vida o levou àquela situação. E aí, a Capitu tem um papel muito importante nisso, porque ele, tomado de ciúmes, vai acabar botando a perder sua relação. Aí se entra Capitu, se Capitu traiu o Bentinho com Escobar ou não, ou se o ciúme dele era do Escobar, enfim, isso não importa muito. O importante é a gente perceber que o narrador ele vai traçando estratégias que nos levam a concordar com ele. O narrador de Dom Casmurro, o tempo todo, ele tenta fisgar o leitor, ele tenta convencer o leitor das coisas que ele está dizendo. Por exemplo, quando ele fala que Capitu tem olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Ora, quem diz isso sobre Capitu é o José Dias, que é um personagem do romance, que é simplesmente um agregado da casa onde Bentinho vivia. E ele tinha seus interesses. O interesse dele era manter os benefícios de viver naquela casa como agregado. Então, quando ele quer afastar o Bento Santiago da convivência de Capitu, ele vai falar mal de Capitu para ele. O José Dias vai falar mal de Capitu para o Bentinho. O Bentinho, como um jovem inocente, ele mesmo vai dizer: Capitu era muito mais mulher do que eu, homem. Capitu era muito mais madura que ele. Então ele vai acabar caindo nessas artimanhas de José Dias. Ou quando ele diz que Capitu tem olhos de ressaca. Olhos de ressaca. Olhos de ressaca se refere à ressaca do mar, que é um espetáculo lindo da natureza, as ondas quebrando violentamente na praia. Só que ao mesmo tempo que é uma coisa bonita de se ver, é extremamente perigoso. Aí o narrador ele tem suas estratégias, porque ao mesmo tempo que ele diz que Capitu tem olhos de ressaca, quer dizer, esses olhos que te atraem, que te puxam, ele vai colocar aqui Escobar, que é aquele sujeito que ele achava que tinha um relacionamento com a Capitu, com a esposa dele, morreu afogado na praia. Então, ora, se Capitu tinha olhos de ressaca, olha essa relação entre a ressaca nos olhos de Capitu e a ressaca no mar que matou Escobar. Então, essas estratégias estão lá colocadas para que nós, leitores, tenhamos a impressão de que Bentinho está falando umas verdades muito profundas. Mas são estratégias. É um narrador capcioso, é um narrador ardiloso.
E é por isso que o livro é muito bom, porque você tem que saber ler percebendo essas estratégias e não necessariamente concordando com elas, né? Enfim, é isso. Vocês vão ter a oportunidade de ler alguns trechos desses romances nos exercícios e temos no Classroom vários contos. São 2 livros que eu coloquei no Classroom. O Papéis Avulsos, que é esse primeiro volume de contos de Machado, e outro chamado Vários Escritos, que foi publicado algum tempo depois, também com outros contos que são muito interessantes e vale muito a pena ler. Leiam, até porque vai ser importante para a atividade avaliativa. No mais, obrigado pela atenção e até a próxima.